Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. Eu estava vendo sobre a tradução da palavra integridade, que é o tema para esta noite, né, nesse horário, de 9, aí no Brasil, acho que é 9, de 8 às 9, né? Aqui para mim, aliás, aí é de 6 às 7, aqui para mim já vai dar, já são 9 horas. E a palavra integridade, na tradução dela, literal, é estado ou característica daquilo que está inteiro e não sofreu qualquer diminuição, ou a característica estado daquilo que apresenta ileso, inato, que não foi atingido ou agredido. E eu trouxe um tema para essa questão, e o tema que me foi sugerido ao coração é que ninguém continua sendo o mesmo após ter um encontro com Jesus. Ninguém continua sendo o mesmo depois de ter um encontro com Jesus. Queridos, o texto de Mateus, no capítulo 2, versículo 12, diz: E sendo por divina revelação, avisados num sonho para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Né? E nesse capítulo aqui, queridos, de Mateus 2,12, nós entendemos, a maioria entende, que é o episódio dos 3 reis magos que foram vindo do Oriente para encontrar com Jesus, um trazendo ouro, o outro mirra e o outro incenso. Quando eles foram recebidos por Herodes, Herodes disse: olha, eu também quero ver a criança, mas na verdade Herodes queria matar Jesus. Ele fala: se vocês encontrar, me digam onde ele está, que eu quero ir lá visitá-lo. A Bíblia diz que estes homens, por divina revelação de Deus, eles não voltaram pelo mesmo caminho, e eles voltaram para outro caminho. Então, queridos, eu vejo aqui que o texto diz, no final do versículo, partiram da sua terra por outro caminho. Foram para a sua terra por outro caminho. Esse episódio representa, queridos, a história de todos aqueles que têm um encontro com Jesus. Ninguém é a mesma pessoa. Não é o mesmo nunca, depois que tem um encontro com Jesus. Me lembro do hino da Igreja Batista da Lagoinha: eu jamais serei o mesmo, a porta fechei, não volto atrás. Então, esses homens, eles tiveram encontro com o Messias, eles tiveram encontro com o rei de Israel, eles tiveram encontro com Jesus, a vida deles não era mais a mesma. Eles voltaram, mas não voltaram no mesmo caminho. Quando temos um encontro com Deus, nós nunca mais passamos pela mesma estrada. Nós nunca mais passamos pelo mesmo caminho. Nós vivemos em novidade de vida. A Bíblia diz que nós viveremos em novidade de vida. O povo de Deus é um povo que anda de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. E por mais abstrato, por mais cômodo que seja a situação, Deus sempre tem uma válvula de escape para nós. Não é pandemia, não é situação, não é problema, nada. Romanos 8 vai nos ensinar que quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, a peste, o coronavírus, a espada, a eleição que vai ser amanhã, a minha inimizade, a fraude, o engano. Não, nada pode nos separar do amor de Cristo. A Bíblia diz que porque estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem o presente, nem o futuro, ou coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Então, queridos, o encontro com Deus é impactante. O encontro com Deus muda a história. O encontro com Deus muda a nuance das nossas vidas. O encontro com Deus nos transforma de forma viva. Por isso nós somos íntegros. Vivemos em integridade diante dele todos os dias. Vivemos, queridos, na tradução aqui do dicionário, que nós vivemos dentro da característica de inteiro e não pela metade. Nós vivemos na característica de total, um soldado completo e não metade de um soldado. Nós nos apresentaremos na característica de homens e mulheres ilesos. Por quê? Porque nós estamos diante daquele que nos ensinou e nos chamou para ser íntegro, para viver em integridade diante dele. Queridos, e quando nós olhamos isso, nós vemos que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. O caminho é Jesus.
Eu venho para Jesus por um caminho. Mas quando eu tenho encontro com Jesus, que é o verdadeiro caminho, eu não vou voltar pelo caminho que eu vim, o caminho da perdição, o caminho do pecado, o caminho do engano, o caminho da fraude, o caminho da concupiscência, dos desejos malignos. Não, eu vou caminhar por um caminho, porque a Bíblia diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, eu vou por esse caminho. Eu não volto pelo caminho que eu vim. Eu vou por um caminho novo. Eu sigo os passos dos 3 reis magos. Eu vou por um caminho novo. E quando eu penso nos 3 reis magos, eu penso na Trindade. Eu penso na triunidade. Eu penso, queridos, na unidade dos 3, em pensar da mesma forma, em voltar por um outro caminho. E nenhum dos 3, pelo menos um deles, poderia dizer, não, eu vou voltar por aqui porque o que trouxe o ouro. Porque quem sabe o reino me dá mais ouro, já que eu deixei o ouro aqui com Jesus. Mas não foi ambição, foi o desejo de mudar de caminho. Foi o desejo de mudar de onde eles estavam para onde eles iriam. Jesus como caminho, a verdade e a vida. Ele está aqui para nos dar vitória. Estamos vivendo um tempo, queridos, vamos colocar pandemia que está em ascensão, como muitas pessoas, queridos, estão desistindo da caminhada cristã. Porque não está tendo culto, ou porque o culto está sendo online, ou porque isso, ou por causa daquilo. E algumas pessoas pararam no meio do caminho. Mas eu me lembro do texto que diz, agora vereis a diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e do que não serve, daquele que tem integridade. Eu não julgo quem parou. Não julgo quem parou na metade do caminho, não. Precisamos orar por eles, para que eles nos acompanhem, para que eles andem conosco. E se necessário for, nós temos que voltar e pegar aquele soldado que está caído e colocar nas costas e levar diante do mestre. Queridos, muitas pessoas estão mudando de religião, de sistema, de doutrina. Mas não é isso, queridos. Não é isso. Nós precisamos, queridos, ter uma mudança para não ser a mesma pessoa, porque o que adianta mudar de religião, mudar de doutrina, o que adianta, queridos, mudar o sistema se eu continuo sendo o mesmo? Depois que eu tenho encontro com Jesus, eu nunca mais vou ser o mesmo. Depois que eu tenho encontro com Jesus, a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Eu vou abandonar aquele caminho e vou dar uma guinada na minha vida. Eu vou dar uma reviravolta na minha vida. E nunca mais vou ser a mesma pessoa. Nunca mais. Jesus é o caminho. E por isso que o texto diz que os magos regressaram por outro caminho. Chega um momento, queridos, na história, na nossa vida, que nós temos que decidir aonde e com quem nós vamos andar. Tem um momento que a gente decide isso. Eu não estou falando dentro do âmbito cristão, não, estou falando do âmbito geral. Existe um momento que nós temos que decidir com quem nós andamos. Há um ditado que diz, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Nós temos que tomar uma decisão de com quem nós vamos andar a partir de hoje. E agora, dentro do âmbito, dentro da visão cristã, nós temos que tomar agora a decisão de andar com Jesus e ter Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Queridos, já fazem 26 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. No inglês, 26 years. 26 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Quando eu tomei o Senhor como o meu Senhor e o meu Salvador, eu voltei por um outro caminho. Não se trata de uma estrada que minha vida foi mudada. Não, não, não. Os meus valores passaram a ser outros. Por quê? Porque dentro desses valores que passaram a ser outros, eu passei a ter mais amor a mim mesmo e, ao mesmo tempo, encontrei a paz que tanto procurava. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a verdade, ele é a paz que nós procuramos. Entendeu? Eu passei a ter certeza das coisas gloriosas acerca da vida eterna. Eu passei a ter certeza da salvação. Os meus pecados foram perdoados. Eu nasci de novo. Isso se chama arrependimento.
Integridade, ela vai estar associada ao arrependimento. Jesus é o Filho de Deus vivo, ele veio para ser Salvador e não apenas o Senhor, ele veio para ser Salvador nosso. O seu próprio nome, Jesus, ele tem um significado muito interessante, que o próprio nome significa Salvador. E quando Jesus abre o coração e diz, entra, aliás, quando você abre o coração e diz, Jesus, entra na minha vida, Jesus, ele entra e faz morada. Como foi cantado aí, vem fazer morada. Ele vem fazer morada. E ele vai habitar dentro de nós de forma tremenda. O meu passado é apagado e perdoado. O meu passado, o seu passado é apagado e perdoado. A vida é outra. A pessoa nasce de novo, ela se transforma em uma nova criatura, ela tem agora um desejo de estar diante do Senhor. A Bíblia diz, queridos, que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas passaram. Agora tudo se fez novo. Tudo mesmo. Tudo. Por isso, os reis voltaram por outro caminho. Tudo era novo para eles. O outro caminho talvez fosse até desconhecido para eles. Mas era necessário voltar por outro caminho. Você não pode voltar pelo mesmo caminho de onde você veio. Deus está abrindo um novo caminho para você. Você não pode voltar pelo mesmo caminho. Isso se chama integridade. Eu sou íntegro. Eu sou ileso. Eu estou no caminho certo. Eu estou diante do verdadeiro caminho. E eu não volto para trás. Andar com Jesus é algo fascinante, queridos. Andar com Jesus é algo tremendo. E quando nós vemos isso, nós vemos que nós vivemos diante de uma aventura gloriosa. Vivemos diante de uma aventura harmoniosa e gostosa. Por que, pastor, o senhor trouxe esse tipo de palavra? Voltada a integridade, queridos, estou falando de pessoas e de cristãos que precisam estar com suas vidas voltadas e acionadas a Deus em Deus. Quando nós entendemos isso, queridos, e quando nós mergulhamos nisso, nós entendemos que nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos fazer voltar atrás no caminho ou errar o caminho. Jesus é o único caminho, não existe outro, não existe atalho, não existe encruzilhada quando estamos com Jesus, só tem caminho, caminho, caminho. Estamos vivendo, queridos, tempos difíceis e trabalhosos. Não abandone, não desista. Viva a integridade, viva a santidade, viva a inteireza de coração, viva a fidelidade diante de Deus. Não se corrompa, não se venda, não negocie a sua fé, não negocie a expectativa, a esperança. Se existe promessa, vai se cumprir no tempo de Deus. Se existe um propósito, vai acontecer no tempo de Deus. Mas não se venda, não se engane, não volte pelo mesmo caminho, não volte a comer as bolotas de porcos ou comer o vômito. Não, não, não. Deus te chamou, Deus me chamou, Deus nos chamou para viver em novidade de vida. Jesus é essa novidade. Ah, pastor, já sou crente, permaneça. Já sou fiel, permaneça. Sou levita, permaneça. Sou obreiro. Eu canto, eu prego, rodopeio, cuspo fogo, glória a Deus. Permaneça servindo ao Senhor. Não deixe com que nada tire o brilho e a luz do Espírito que está em ti. Ah, mas eu conheci o fulano que era corrupto, conheci o pastor Beltrano que é mente, conheci o irmão fulano. Querido, temos que olhar para o Senhor que é autor e consumador da nossa fé. É olhar para Ele, não é olhar para o homem, não. O homem é falho, o homem cai, o homem peca, o homem engana. Mas devemos olhar para Ele, olhar para Ele. E sempre com os nossos olhar para Ele. Isso se chama integridade. É ser íntegro. É não se manchar, não se vender, não se entregar, mas estar diante do Senhor todos os dias, dizendo, Deus, eu não mereço, mas eis-me aqui. Deus, eu não mereço, mas eis-me aqui. A minha característica de inteiro está presente diante do Senhor. A minha característica de inteiro está diante do Senhor todos os dias. E quando nós olhamos para o Senhor, nós vamos vencendo batalhas. Queridos, e para terminar aqui, eu quero entregar. Eu estava lendo aquela passagem de Davi diante do gigante.
Deus usa Davi com a arma que Davi tinha para derrubar o gigante. Davi não precisou da arma de Saul. Davi era pastor de ovelha. Ele usava um estilingue e usava pedra. Foi isso que Deus usou para derrubar o gigante. As armas que Davi usava. São as armas que você tem, que Deus vai usar para derrubar os gigantes da sua vida. Mas não desista. Não volte atrás. Não desanime. Viva debaixo de uma integridade santa. O pastor não está vendo, o irmão fulano não está vendo, o ciclano não está vendo, mas Deus está com você todos os dias. E ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe, obrigado mais uma vez, meu querido irmão Glauber, pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Um abraço frio por causa do clima.